Olá, sou professora Karina Jacques e durante esta semana, no Saber Direito Aula, nós estudamos o direito fundamental à acessibilidade. Hoje, no Saber Direito Responde, nós vamos responder as dúvidas dos internautas. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Clemente Ferreira, de São Paulo. Obrigada, Clemente, pela pergunta. O Clemente pergunta o seguinte: o que é acessibilidade e quais os limites da acessibilidade e quem são os destinatários do direito fundamental à acessibilidade? Clemente, aqui você tem 3 perguntas. O que é acessibilidade? A acessibilidade é um direito fundamental previsto na Constituição que estabelece às pessoas com dificuldade de locomoção, sejam elas portadores de deficiência, idosos, gestantes, pessoas com dificuldade de mobilidade em função da obesidade. Essas pessoas têm direito à acessibilidade arquitetônica, têm direito à acessibilidade, então, nos transportes, têm direito à acessibilidade de direitos. Ainda na sua pergunta, os limites da acessibilidade estão relacionados ao que o ordenamento jurídico nos ampara e dentro também da necessidade desse indivíduo exercer os seus direitos, buscando princípios da dignidade humana e princípios da cidadania, por exemplo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Moisés Torres, do Rio Branco, no Acre. Ele diz o seguinte: olá, professora. Qual a relação entre o princípio do não retrocesso social e o direito de acessibilidade? O princípio do não retrocesso social, Moisés, ele é o princípio que prega, que determina que os avanços alcançados pelo direito, no caso, pelo direito brasileiro, em defesa do direito fundamental à acessibilidade, eles não podem retroceder. Nós já chegamos a avanços sociais, a avanços jurídicos que carecem, sim, de um aumento, uma amplitude desses direitos, mas os que já foram postos, o que já foram previstos e praticados, eles não podem retroceder. Então, neste contexto, entende-se que na acessibilidade, quando um direito foi garantido pela Constituição, é dada essa garantia efetiva para que o portador de deficiência não veja um direito seu previsto expressamente na Constituição em 88, seja não deferido, não atendido, e o princípio do retrocesso social exige que essa Constituição vanguardista que nós temos seja realmente obedecida e avance na proteção dos direitos à acessibilidade. Vamos à terceira pergunta, que é da Adélia Visconde, de Feira de Santana, na Bahia. Ela diz o seguinte: qual a relação entre o princípio da reserva do possível e o direito fundamental à acessibilidade? Obrigada, Adélia, pela pergunta. Princípio da reserva do possível é um princípio muito discutido no direito constitucional. O princípio da reserva do possível é aquele que diz que o Estado, ele é obrigado, sim, a efetivar as políticas públicas, ele é obrigado, sim, a atender ao direito fundamental da acessibilidade, mas ele tem que atender dentro da reserva do possível, dentro do que é possível, dentro do que os órgãos constituídos podem atender. O que significa dizer que aquela pessoa que é portadora de deficiência, ela não pode pedir aquilo que não é razoável. Ela não pode exigir do Estado aquilo que não é minimamente razoável. Ela não pode exceder nos seus pedidos. Mas o princípio da reserva do possível vem sendo interpretado por algumas correntes de forma deturpada. Vem sendo interpretado como o princípio da reserva do financeiramente possível. Especificamente, essa interpretação ela vem daqueles que estão prestando a política pública, prestando o atendimento, o serviço público à pessoa portadora de deficiência. Ora, não se pode alegar
a insuficiência de recursos ou a insuficiência de planejamento para deixar de atender os direitos da pessoa portadora de deficiência. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo de forma recorrente e vem afirmando que não se pode alegar o princípio do financeiramente possível, do economicamente possível, como obstáculo para deixar de atender os princípios, os direitos fundamentais do portador de deficiência. Vamos agora à nossa quarta pergunta. A nossa quarta pergunta é do Pierre Noronha, de Juiz de Fora, Minas Gerais. O Pierre pergunta o que é sociedade inclusiva e se essa é a melhor solução. Pierre, obrigada pela sua participação. Sociedade inclusiva. Na verdade, esse termo, ele é um termo que vem fora da seara do direito, tá? É um termo que vem dentro das ciências sociais, sim, mas que foi incluído na seara do direito para dizer o seguinte: a sociedade, ela tem que ser uma sociedade inclusiva. A sociedade, ela tem que receber aquela pessoa com deficiência, ela tem que incluí-la, ela tem que aceitá-la e ela tem que conviver com aquela pessoa que apresenta uma deficiência de forma igual, de forma solidária, de forma humanitária. Essa sociedade inclusiva, Pierre, ela precisa, na verdade, ser educada. A criação de uma sociedade inclusiva depende de uma forte campanha do Estado, de uma política pública forte do Estado, para que ele possa mudar a postura da sociedade, para que ele possa educar essa sociedade. A sociedade inclusiva, ela é uma sociedade que ela não trata de maneira preconceituosa o deficiente, o portador de deficiência, e ela também não trata de maneira penosa o portador de deficiência. A pessoa com deficiência, ela é tratada na sociedade inclusiva como uma pessoa igual. Ela é igual em direitos, ela é igual em deveres e o Estado vai interferir nessas relações sociais, econômicas e culturais quando for necessário estender um instrumento, adequar um instrumento para que aquela pessoa que tem deficiência possa exercer direitos iguais. Quando você fala da sociedade inclusiva, a sociedade inclusiva vê o deficiente como igual. A sociedade inclusiva vê o deficiente como alguém que faz parte do convívio social. Agora nós vamos chamar o intervalo e no próximo bloco nós vamos responder a outras questões dos internautas. Olá, vamos ao segundo bloco do Saber Direito Responde, atendendo aos questionamentos dos internautas. Vamos à primeira pergunta deste bloco. A pergunta é de Betânia Gonçalves, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Obrigada, Betânia, pelo questionamento. E a Betânia pergunta o seguinte: as políticas públicas são importantes para assegurar a acessibilidade? Betânia, as políticas públicas são importantíssimas para assegurar a acessibilidade. No momento em que o ordenamento jurídico disciplina sobre a proteção da pessoa com deficiência, é necessário que os órgãos constituídos dos três poderes, inclusive, não só do poder executivo, utilizem o ordenamento jurídico disponível e atendam às exigências do ordenamento jurídico disponível para promover as políticas públicas. Promovendo as políticas públicas, há uma efetiva inclusão da pessoa com deficiência no meio social e há, principalmente, uma mudança de postura da sociedade, uma educação, uma conscientização da sociedade. É necessário que as políticas públicas não só obriguem, efetivem a proteção da pessoa com deficiência, mas conscientize, explique à sociedade de que aquela pessoa com deficiência tem um tratamento diferenciado dado pelaquela política pública, porque ela precisa se igualar com o restante do grupo social. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é do Rubens Nascimento. O Rubens Nascimento é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Obrigada, Rubens, pela pergunta. O Rubens, ele pergunta o seguinte: quais são os direitos fundamentais do portador de deficiência brasileiro? Rubens,
o portador de deficiência no Brasil, seja brasileiro ou seja até um portador de deficiência estrangeiro que esteja ou que more no Brasil, ele tem vários direitos fundamentais previstos na Constituição e previstos hoje na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas nós podemos listar alguns direitos fundamentais aqui. O direito à não discriminação, na admissão do trabalho e não discriminação quanto a salários. O portador de deficiência também tem direito à inclusão no serviço público, onde a administração pública tem que reservar vagas para as pessoas com deficiência, desde que, é claro, a deficiência não seja compatível com o cargo. Também nós temos na Constituição, no artigo 208, a previsão de atendimento especializado, atendimento direcionado educacional direcionado à pessoa com deficiência e outros direitos ligados à acessibilidade nos transportes e acessibilidade arquitetônica. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é sobre a previsão criminal. O texto diz: existe previsão criminal protegendo o portador de deficiência? Essa pergunta é da Edna Albuquerque, de Criciúma, Santa Catarina. Existe sim, Edna. A Lei 7853 de 89, no seu artigo 8º, ela prevê com 6 incisos a criminalização do preconceito contra a pessoa portadora de deficiência. Esse artigo, ele é uma novidade, e ele tem uma importância muito grande porque ele vai tipificar como conduta criminal práticas, inclusive comuns na sociedade brasileira. O ato de discriminar o deficiente no acesso ao serviço público, o ato de discriminar o deficiente no ingresso no serviço público, para ele concorrer no serviço público, não atender processos judiciais ou administrativos em decorrência da deficiência, constranger o deficiente numa concorrência de emprego numa empresa privada, todas essas condutas que, infelizmente, são condutas ainda vistas na sociedade brasileira, são condutas tidas como criminosas, são condutas típicas criminais previstas no artigo 8º da lei. Então, quando a lei inclui essas condutas, ela, na verdade, busca impedir, busca coibir essas condutas preconceituosas. E isso dá uma força impositiva muito grande. Lembrando que o dispositivo da lei, o caput do artigo 8º, ele diz que essas condutas criminosas são puníveis com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ou seja, há uma penalidade relativamente severa a esse ato preconceituoso e ainda há uma implicação na esfera econômica daquele que comete o ato preconceituoso. O entendimento sobre a criminalização é que há uma necessidade de um amplo debate sobre essa criminalização e há uma necessidade de divulgação desse ato como ato criminoso, para que a sociedade mude naquilo em que se tem um comportamento preconceituoso, mude o seu comportamento preconceituoso. Se não mude em função de uma evolução, de uma educação, mude em função de uma imposição da lei. É interessante observar, Edna, o caráter pedagógico da lei. A lei, ela vem educando, ela vem mostrando uma outra realidade, mas no momento em que ela percebe que mostrar apenas, educar apenas não é suficiente para mudar a postura da sociedade, a lei pode estabelecer imposições, a lei pode estabelecer multas, a lei pode estabelecer penalidades, a lei pode inclusive estabelecer condutas típicas criminais. Assim, a mudança de postura da sociedade vai ocorrer efetivamente. Agora, nós vamos para o nosso próximo intervalo e no próximo bloco nós atendemos a outras perguntas dos internautas.